Meus queridos telespectadores, concluído o nosso intervalo, vamos voltar ao diálogo que estamos mantendo aqui sobre João Batista. Então você me perguntou se realmente que o povo já chegou a esta piedade, a este atendimento, a essa atenção à palavra de Deus. Então ele disse que, lamentavelmente, da parte de Deus, Deus fez tudo que é necessário ser feito para a nossa salvação. Agora, lamentavelmente, com o passar dos tempos, hoje nós estamos vendo que a humanidade está muito embrutecida. Veja o número de crimes, não é, que se pratica, não é, o número enorme de violência, não é, até pais matando filhos, filhos matando pais. Não é? Então, aborto, por exemplo, eu li uma manchete há pouco disso, fiquei assustado. Aqui em Sergipe, mensalmente, realizam-se mais de 200 abortos por mês. Isso é uma coisa absurda. E o aborto é o crime mais covarde que pode ser praticado, porque se pratica contra um ser humano em formação, indefeso, não pode se defender, mas é agredido por meio de medicamentos ou então pela cirurgia, pela extração, e jogado fora como uma coisa, como um objeto, né, imprestável. Pois bem, isso é um crime hediondo, deveria ser considerado pela nossa legislação como um crime hediondo. Então, quem não quiser ter filho, também não tem relação sexual. Daí porque o Papa João Paulo II, falando em Denver, nos Estados Unidos, afirmou clarissimamente: sexo só no casamento, nem antes nem fora do casamento. Então, praticar sexo, o sexo não é um fim, é um meio para quê? Para a procriação e para a educação do ser humano sobre a face da terra. Então, os pais têm muita responsabilidade, por isso não podem gerar e depois matar. É um contrassenso. Pois bem, então, diante dessa criminalidade que existe, lamentavelmente, os homens, a sociedade, na sua grande maioria, né, lamentavelmente, repito, não está sendo dócil à piedade de Deus. Daí por eu dizer sim e não. Da parte de Deus, sim, mas da parte do ser humano, não. Continuando na mesma, eu gostaria que o senhor explicasse melhor a sua resposta. Olha, Pode a minha ser? resposta é a seguinte: da parte de Deus, Deus fez tudo para a nossa salvação. Agora, para que nós usufruamos, tornemos eficaz a salvação operada por Deus e oferecida aos homens na sua morte e ressurreição, ela é suficiente para a salvação e santificação de todos os seres humanos. Suficiente. Agora, para se tornar eficaz, precisa da nossa colaboração. Como, por exemplo, a água mata a sede, não mata? É? Mata. Mas se você não beber a água, você morre de sede, não morre? Morre. Mesmo tendo a água ao seu lado. Então, uma comparação que faço para que todos entendam. Deus quer a salvação de todos os homens, sem distinção de raça, de cor, mas é preciso que os homens se voltem para Ele, os homens se convertam. Voltem-se para Ele, se relacionem bem com Ele, se relacionem bem com os irmãos. Como a gente pode viver bem relacionado com Deus e com os irmãos? Ouvindo a palavra de Jesus, acreditando na palavra de Jesus e vivendo de acordo com a vontade de Deus. Aí sim, e a vontade de Deus é que nós sejamos santos. E para que nós sejamos santos, precisamos cumprir simplesmente os 10 mandamentos da lei de Deus. É uma coisa tão simples, cumprir os mandamentos, depende apenas de fé e de boa vontade de cada um. De modo que, como lamentavelmente, nós vemos que pelos frutos, pelos atos, a gente conhece as pessoas, nós estamos vendo que, lamentavelmente, muita gente está longe da salvação. Por quê? Porque ainda não abriu os ouvidos, não abriu o coração, a inteligência para acolher a palavra de Jesus Cristo. A palavra de Jesus Cristo está por fora, não entra. Então é preciso que, para ela entrar, nós acreditemos em Cristo, acreditemos na sua palavra e vivenciemos os seus ensinamentos. Tá bom? Entendeu agora? Claramente?
Claro. Então, vamos adiante. João Batista veio preparar o povo para receber o Messias, o Salvador. E ele teve a oportunidade de mostrar Jesus ao povo? Sim, no Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 29, né, o João Batista aponta para Jesus no meio do povo e diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Veja bem, interessante que esta palavra João Batista esclarece um pouco mais ainda a resposta que dei à pergunta anterior. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar o pecado, mas de fato o pecado ainda não saiu do mundo. Por quê? Porque a fé na sua pessoa, a fé na sua palavra, a fé nos mandamentos ainda não existe para muita gente. Há pessoas que até possam conhecer os mandamentos, mas não adianta apenas conhecer, é preciso que além de conhecer, é preciso praticar. Como ele diz também no Evangelho, Jesus diz também no Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 31 e 32, ele falou, pregou, e os judeus que estavam em volta dele acreditaram nele. E ele então acrescentou: mas para seres meus discípulos, precisais perseverar constantemente firme na minha palavra. Ou seja, conhecer, ter fé em Jesus, conhecer e ter fé na sua palavra e vivenciar os seus ensinamentos. Se não há esta vivência dos ensinamentos, e se a gente não expressa esta vivência dos seus ensinamentos pela fidelidade no cumprimento dos mandamentos da lei de Deus, então nós não podemos ser salvos. Entendeu? De modo que é preciso que a gente veja bem. Deus quer a salvação de todos. Agora é preciso que nós colaboremos, como diz Santo Agostinho. Deus te criou sem ti, mas Deus não te salva sem ti. Sem a nossa colaboração, a salvação não chega a ser eficaz para cada um de nós. E o senhor poderia apresentar para mim e para os nossos telespectadores algumas verdades anunciadas por João Batista, Pois não, faço ainda atuais para nós? Faço com muito prazer. Repare bem, palavras atualíssimas. Vejam, está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 3, versículo 8 ao 12. O que é que ele diz? Fazei uma frutuosa conversão. E a conversão é a volta para Deus. Tornar-se discípulo de Jesus Cristo. E João Batista diz: fazei uma frutuosa conversão. Não comeceis a dizer: temos por pai Abraão. Não adianta de saber que tem por pai Abraão, tem por Jesus Cristo como Salvador, se nós não vivenciarmos os seus ensinamentos. Então é preciso que nós abramos os olhos da nossa inteligência para compreender essa grande verdade. Nós precisamos urgentemente de uma conversão sob pena da sociedade se destruir, né? Pela criminalidade, pela corrupção dos costumes e tudo mais. Então, sair totalmente da órbita da salvação. Portanto, esta palavra de João Batista, fazer uma frutuosa conversão, é validíssima, utilíssima para mim, para você, para os nossos telespectadores. Todos nós precisamos de conversão. Voltarmos quanto antes para Deus, para que Deus, então, nos salve, para que Deus, para que pegado na mão de Deus, nós possamos chegar a uma vida edificante aqui neste mundo e, no fim, chegar à posse de Deus por toda a eternidade no céu, onde já está João Batista, onde está Maria, onde estão os outros apóstolos e todos os santos. Muito grato pela atenção, seu Jefferson, e muito grato também aqui ao Marcos, mandando as duas câmeras, o Albert lá na técnica, a Rosângela, e a vocês, meus queridos telespectadores. Vamos celebrar a festa de João Batista dessa disposição de fazermos uma verdadeira conversão, para que sejamos santos aqui e sejamos salvos por toda a eternidade no céu. Muito grato pela atenção e até o próximo domingo com outra apresentação da Boa Nova, aqui mesmo pela nossa querida TV Canção Nova. Até lá.